A seca, eu imagino os sertanejos, o sofrimento dos sertanejos, sem ter água encanada na morada, sem ter água potável, a água é poluída, vai buscar água no barreiro, onde os animais bebem água juntos, no açude. Aí quando seca mesmo, é de fazer piedade. A gente, como agricultor, nós sofremos bastante com a seca. O sentimento da gente é de tristeza. Nós temos que confiar em Deus e acreditar. Se eu fechar os olhos, o que vem na minha cabeça seca é ver muitas vacas mortas, sertão fica terrível, seco, você não vê uma folha verde. Aí vê os urubus rasgando a carne das vacas, dos bois, dos cabritos, das ovelhas. Vem na cabeça essa terrível agonia de buscar água longe, as mulheres, as crianças. Nem sempre, quando a gente planta, a gente lucra. Aqui no nosso assentamento, muitos anos, a gente escapa nossa criação, o pouco que tem, com o mandacaru. Tudo depende da ração para a gente agricultor, para a gente criar, tem que ter o alimento para os bichos. E se não tem, aí fica tudo difícil para a gente. A mesma quantidade de água que nós temos aqui, hoje, é a mesma quantidade, muito antes de Cristo, a mesma. Entendeu? O que está aumentando é o número de pessoas no planeta e a atividade dessas pessoas. Misericórdia, o sofrimento aí, velho, 6, 7 léguas, leva um jumento, traz no jumento, aí vai os filhos, filhas, todo mundo, lata na cabeça, pote, aí traz água com aquela dificuldade, às vezes é até 1h30, 2 horas de percurso com a água do bebedouro até a sua residência. Se o carro-pipa passasse, a gente não tinha as vasilhas de colocar água. A gente não tinha de jeito nenhum. Aí a gente já passou muito tempo sem água, a gente ia para as cacimbas, famosa cacimba, não achava água. Quantas senhoras saíam para as cacimbas e a maioria voltava para casa, deixava para ir na hora de meio-dia, que talvez o pessoal estivesse em casa, todo mundo sossegando um pouco, e juntasse um pouco de água na cacimba para trazer para casa. Hoje as mães têm poucas crianças, mas mais para trás era muitos filhos para dar banho à tarde. E cadê água? Minha filha, era difícil, né? Carregando água na cabeça, né? Sempre pegava água nos covos, quando não tinha para os poços. O direito à água ele foi considerado pela ONU como direito humano fundamental e também pela lei brasileira, se nós pegarmos, por exemplo, a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. É até intuitivo que talvez o principal desses recursos seja a água, porque a água é a condição mínima para a existência e qualidade de vida da nossa existência, não considerado só o ser humano também, né? Então, o próprio ecossistema depende da água. Nós temos uma abundância de água na região norte, na nossa região amazônica, uma escassez relativa de água na nossa porção mais leste, né, nas nossas regiões metropolitanas e principalmente na região semiárida. E muitas vezes essa questão da escassez também está acompanhada de problemas, de dificuldades em termos de qualidade da água. O Brasil como um todo, ele não tem uma situação de estresse hídrico, porque nós temos aí aproximadamente 3% da população mundial e 12% da água potável. 97% da água mundial é a água dos oceanos que é salgada. Nós temos mais 2% em geleiras. E aí temos 1% que seria água doce, como essa água que a gente vê aqui atrás. Aí que desse 1% de água, o Brasil ele tem 12% da água mundial, só que fica principalmente concentrada na Amazônia. Então a gente tem 3% da população mundial, 12% da água mundial. Só que a gestão e alocação eficiente desse recurso nem sempre tem sido feita. Eu acho que o risco de escassez de água é para o Brasil inteiro. A gente já vê isso acontecendo esporadicamente, porque com toda essa grande mudança climática e a atividade do ser humano em relação às questões ambientais, o risco é verdadeiro. Seja o uso para abastecimento da população, seja o uso da água para irrigação, seja o uso da água para geração de energia, o uso da água para fins industriais, para pesca, para o turismo, para o lazer. Essa gestão do uso está muito relacionada com a questão da própria ocupação do território, né? Então, a preservação de nascentes. Eu acho que a recuperação da nascente, a primeira coisa que tem que ser feito é tentar cercar ela, proteger de enxurrada, que é a erosão, né?
Esse eu acho que é um dos primeiros pontos, né? Depois tentar plantar alguma árvore para proteger a terra também, né? Ajudar a refrescar, né? Seria isso, né? A gente tem que ter mais consciência de consumo, que a gente tem que ter mais consciência em relação ao uso correto da água, que é um grande tesouro da humanidade. Sem água o ser humano não existe, ao lixo que nós produzimos e principalmente ao tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece. Nós somos o único animal que não cuida da sua própria casa, então a gente tem que cuidar da nossa casa. Tudo é a chuva. Antigamente, há 20 anos atrás, não, era uma beleza, era uma bênção de Deus, né? Que chovia bastante, a água corria à vontade nos córregos, né? Era terra de arroz, todo lugar o pessoal plantava, colhia. Hoje não tem mais essa produção porque não tem água mais para molhar, né? Os meses mais chovedor para a gente é fevereiro, março, abril. Às vezes maio, mas é mais difícil, mês de maio. Nós esperamos sempre plantar no mês de fevereiro para garantir alguma coisa. Fevereiro, março e abril. Se der alguma chuva no mês de janeiro, mas a gente não confia tanto. Em geral, nós temos o costume ou o hábito de atribuir a questão das crises hídricas, a falta de água, aos fatores climáticos. Não choveu, a razão da falta de chuva é o que me explica a crise hídrica. Muitas vezes ela é o grande desencadeador da crise. Toda a água é pública, ou a água pertence à União ou a água pertence ao Estado da Federação. Para que alguém possa fazer uso dessa água, precisa de outorga nos termos do artigo 12 da lei, salvo algumas exceções, como lançamentos insignificantes, pequenos lançamentos feitos por populações rurais. Basicamente, nós para o abastecimento da população, nós temos mananciais superficiais, né, e mananciais subterrâneos, né, que são captados, né, a partir de poços, né? E aí é um problema recorrente no país em função do nosso passivo em termos de investimentos em saneamento, é que muitas vezes essa água não está numa qualidade tão boa assim, porque ela já está contaminada, poluída pelos esgotos. Basicamente, metade das cidades no país são abastecidas preponderantemente por água subterrânea. A outra metade é abastecida por mananciais superficiais, rios, lagos, açudes, como no Nordeste. É mais fácil, né? Que eu tenho água do poço, tenho água da rua, ela é bem limpinha. As meninas sempre da gente de saúde, elas vêm, né? Trata, olha direitinho. Não tem gosto ruim nenhum, não, boa. Aqui em casa tem uma fossa lá na frente. Fossa lá na área. Quando ela era dentro aqui do lote, tudo bem, né? Mas agora ela é lá na frente, lá na área mesmo. Eu acho que não sei não, minha filha. Não sente nada? Não, a gente, graças a Deus, nunca nós sentimos nada assim, né? Através disso, não. A presença de fossas também não construídas adequadamente, não mantidas adequadamente, perto de poços utilizados aí para fins domésticos, eles acabam configurando sim um maior risco, né, ou uma vulnerabilidade para a população. O uso da água salobra, né, por meio da dessalinização, ela já é uma alternativa empregada localmente, de forma isolada, em boa parte do semiárido brasileiro. Nós temos, por exemplo, o programa Água Doce, que vem fazendo um trabalho ao longo dos últimos anos de justamente fazer uma mobilização na comunidade, prover essa comunidade de dessalinizadores e que eles tenham depois uma adequada operação e manutenção. O Laboratório de Referência em Dessalinização da Universidade Federal de Campina Grande, ele surgiu em função da necessidade de dessalinizar águas salobras que são impróprias para o consumo humano, para abastecer essas comunidades que não têm acesso à água potável, essas comunidades difusas, principalmente aqui do Nordeste. Também é uma solução que vem sendo testada
para uma escala maior, para grandes centros urbanos como uma possível alternativa. Posso citar o caso de Fortaleza, que já tem uma estação piloto em andamento. Fortaleza é uma cidade com mais de 2,5 milhões de habitantes, que está passando por uma crise hídrica. O açude do Castanhão não está dando para atender a demanda da cidade. Então, um sistema de dessalinização da água do mar, ele vem beneficiar essas capitais, a exemplo como Fortaleza, a exemplo como também pode ser na capital de Recife. Tá? No Rio Grande do Norte já existem algumas unidades que estão se manifestando para colocar dessalinização da água do mar. A gente temos o tratamento para águas que tira os aparelhos que tiram o sal da água, nós temos a água tratada para o consumo humano. Nós temos a cisterna, que foi muito bem-vinda, ajuda muito, até na questão de a gente economizar na nossa água boa, já dá uma economia, porque nós usamos, mas não abusamos dela. Dessalinizar é retirar os sais que estão dissolvidos nas águas, deixar ela apta ao consumo humano, deixar a quantidade de sais que se adequa ao organismo humano. Porque as águas dos poços, as águas subterrâneas, elas se tornam salobras em função dessa geoquímica do nosso solo, da região do Nordeste, que é formada por rochas cristalinas. Consequentemente, todos esses mananciais que surgem a partir da precipitação dessas chuvas que acontecem, elas vão ficando salobras. Bem, antes aqui na comunidade a gente consumia a água salobra, diretamente do poço, né? Porque a gente não tinha outra alternativa, outra fonte de água para o consumo humano. Nesse período de secas, muitos anos de estiagem, né? A gente ficava escasso de água para beber. Uma água salobra, ela pode gerar vários problemas à saúde humana, pode gerar cálculos renais, pode aumentar a pressão arterial, entendeu? E ainda por cima, ela não é boa para irrigar, entendeu? Então é uma água que ela é imprópria para irrigação, vai impermeabilizando o solo e deixa o solo não fértil para qualquer tipo de cultura. A diferença de uma água para outra é grande. A diferença da água é grande porque a gente vai tomar um banho com uma água salina, com água salobra, a gente fica todo cinzento. Mas nós chega o tempo da gente ter que utilizar ela. A gente, para utilizar a água sem sal na comida ou a água com sal na comida, a diferença fica grande, porque um simples café demonstra. Não é o mesmo o café. Se se a gente for fazer um arroz, a água ela é um pouco salobra mesmo. Ela quer deixar um pouco amarelo. Ela não deixa o arroz branco. Você pega um feijão novo, um feijão de qualidade, se colocar com água salobra no fogo, ele fica preto, ele escurece. O processo de dessalinização veio para ficar, porque além de dessalinizar não somente só águas salobras, a possibilidade está existindo a dessalinização das águas do mar, a exemplo do projeto em Fernando Noronha, o qual nós implantamos já faz mais de 15 anos que está implantado e funciona, é o único do país que dessaliniza a água do mar e abastece o arquipélago. Olha, nós usamos água para cozinhar, beber, tomar banho, enfim. Eu acho que a água nossa agora é ótima, porque é tratada, né? Mas tem muitos sertanejos do sertão que não tem água potável, água tratada. Mas nós temos o privilégio de ter a água boa, a água potável para a gente beber. Aí eu acho que diante de muitas comunidades nós ainda temos privilégio aqui, graças a Deus. A tecnologia de dessalinização da água é fundamental e o Brasil tem muito a aprender com países que sofrem com estresse hídrico. Talvez o caso mais famoso seja o de Israel, que tem feito a dessalinização da água, que ainda é uma tecnologia cara, mas com a escala e com o próprio avanço das possibilidades vem se barateando e muitos consideram que é o futuro diante dessa constatação de que 97% da água é salgada.
relação ao rompimento das barragens, primeiro em Mariana, depois em Brumadinho, e já tivemos outros rompimentos em Minas Gerais, embora talvez não com toda essa dimensão, com toda essa tragédia ambiental e humana, nós temos que trata-se de uma tragédia anunciada e que poderia ter sido evitada, né? A ANA coordena todo o sistema de informações sobre segurança de barragens, tem um relatório que serviu de insumo para uma série de ações que foram desencadeadas a partir dos acidentes e das tragédias que ocorreram. Então, é um tema extremamente estratégico e importante do país. A reservação em si, mas outra questão de como lidar com essas barragens construídas e principalmente a questão das barragens de rejeito que ocasionaram as tragédias recentes em Minas Gerais, tanto na bacia do Rio Doce quanto na bacia do Rio Paraopeba. Quando nós pensamos na recuperação do Rio Doce, o principal ponto, olhando esse aspecto de recuperação do rio, é através da recuperação das nascentes. É através do cuidar das fontes que alimentam o rio. Nós temos leis avançadas, temos decisões judiciais dos tribunais superiores que também são consideradas extremamente positivas e cabe a nós ter a cultura de valorização da sustentabilidade e também implementar, concretizar e fazer cumprir as leis que nós temos. Eu acho que é um desafio muito grande calcular as consequências de um crime ambiental dessa dimensão, principalmente quando se fala de consequências sociais e as ambientais, então, nem falar. Eu acho que são muito profundas, porque a vida em torno desse rio era realmente muito intensa. As pessoas tinham atividades, elas têm histórias ligadas ao rio. Quando você conversa com as pessoas aqui da região, você ouve facilmente contando: aprendi a nadar no rio, a minha avó, meu pai, minha mãe, a minha família. São muitas as histórias ligadas a todo esse entorno, né? Então, nós temos um aprimoramento da legislação relacionada à questão da segurança de barragens, nós temos uma intensificação do monitoramento e nós temos uma força-tarefa no país que está fazendo a fiscalização, principalmente daquelas barragens que são classificadas como de maior risco. Por isso eu digo também que o juiz é um professor pela função pedagógica das suas decisões e para que as tragédias intoleráveis do presente, como é o caso de Brumadinho e Mariana, não venham a se repetir no futuro. Então, em relação a isso, por exemplo, a barragem no modelo de alteamento a montante, que é mais barato e oferece mais riscos e que já foi proibida em vários países, ela tem que ser refletida, porque nós temos que pensar em todos os riscos que a atividade de mineração causa, ou seja, evitar que o agente privado se aproprie dos lucros e socialize os prejuízos. Um rio com cerca de 850 quilômetros que atravessam mais de 220 municípios e principalmente ele atravessa de Minas, onde é a sua nascente, até o estado do Espírito Santo, onde ele deságua na foz, que é na região de Linhares. Então, a importância dele é fundamental. Tudo foi feito, a exploração, todo o desbravamento dessa região foi feito através do rio. A principal questão é que isso sirva de uma lição muito profunda, que a gente não pode fazer isso, porque os resultados, né, as consequências disso, elas são inimagináveis, né? A gente não consegue dimensionar por quanto tempo isso vai afetar todo mundo. Então, não dá para se imaginar nada disso. Quando nós pensamos, é preciso leis? Não, é preciso educação.
onde a conscientização mostre para o ser humano que a gente tem que ter mais consciência de consumo, que a gente tem que ter mais consciência em relação ao uso correto da água, que é um grande tesouro da humanidade. Sem água o ser humano não existe, ao lixo que nós produzimos e principalmente ao tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece. Nós sempre tivemos essa consciência de estar reaproveitando ao máximo essa água de uso, principalmente de lavagem, de máquina de lavar, essa água de banheira, água de banho, água de chuva. Já temos mais de 10 anos reaproveitando água, com certeza. Nós vemos nossos irmãos do Nordeste ainda com dificuldades, vemos ainda algumas situações que você verifica como modifica a vida dessas pessoas, o acesso à água. Então, esse acesso à água é fundamental para todo ser vivente, né, para o ser humano. Aí nós temos esse sonho aqui no nosso assentamento, de a água do São Francisco um dia chegar aqui. Mas nós queremos uma preparação para o futuro. Queremos a água do São Francisco no nosso assentamento. E nós vamos ter, se Deus quiser. Eu acho que vai recuperar, vai melhorar com a consciência das pessoas, né? Se todo mundo se conscientizar, seria bem melhor, né? O aquífero Guarani ele pode ser considerado uma reserva, uma poupança, como os demais aquíferos que temos. O aquífero Guarani ele é composto aí de 4 países, né? Tem uma parcela no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Estima-se que ele possa abastecer a nossa população por cerca de 2.500 anos. É o segundo maior aquífero que temos no Brasil, o maior é o aquífero Alter do Chão, no Pará, em Santarém. Lembrando que a população, o número de pessoas no planeta vai aumentando cada dia mais, consumindo uma quantidade de água tão igual à que é produzida pelo ciclo hidrológico. Então há necessidade de novas tecnologias de reuso para exatamente esse ciclo se manter vivo. E também, curiosamente, manter a floresta em pé na Amazônia, por exemplo, garante a segurança hídrica, porque toda a umidade da Amazônia ela é carregada para a região centro-oeste, sul, sudeste, através do fenômeno conhecido como rios voadores. Então, manter a floresta de pé garante as chuvas na região centro-sul do país e garante a produção de alimentos também. O grande desafio no país e da nossa política de recursos hídricos é justamente a compatibilização dos diversos usos e a garantia de todos de acesso à água, em termos de quantidade e em termos de qualidade. A ONU estabeleceu a chamada Agenda 2030, em que o princípio 6 é referente à água, o chamado ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 6. Ele trata do acesso à água e também do saneamento básico pertinente à água. O Brasil acompanha as metas do ODS 6, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o Objetivo 6, que é o Objetivo da Água, tem como meta, até 2030, a universalização, tanto dos serviços de abastecimento de água, quanto dos serviços de esgotamento sanitário. A água representa vida, a água representa saúde, a água representa melhores condições, representa boas condições da gente poder criar um bichinho bruto, ter pena da água para ter a ração. Aí a água, resumindo, é vida. Preciso ir para casa para ver o chão que eu piso. Se eu não chegar em casa, falto perder o juízo. Deus do céu deu-me um aviso, dizer agora preciso. Findei essa homenagem, pra mim foi um paraíso. Deus abençoe o sertão seco aonde eu piso.